Voltamos com Família na Real e estou recebendo no programa de hoje o Dr. Elton Costa, mestre em Direito e Gestão de Conflitos, especialista em família e sucessões, para debater sobre pensão alimentícia e outras questões importantíssimas que nós estamos no programa de hoje tratando, e a gente trouxe aí algumas situações que viralizaram na internet recentemente. Uma delas foi uma cena de novela, que nós apresentamos aí no início, em que uma mãe, Elton, estava ali atrás do direito dos seus filhos. E ela acionou o aplicativo da Defensoria Pública e, a partir daí, nós tivemos milhares de acessos e agendamentos na Defensoria Pública. E de todo o Brasil, eu soube que foi assim em todo o Brasil. Então, isso só retrata, como eu dizia no início do programa aqui, como essas situações, elas são comuns, como as pessoas ainda, elas não conhecem de fato os seus direitos, conhecimento é poder. E é isso que a gente traz aqui no Família na Real, essa informação leve, essa informação objetiva, direta e completa, acima de tudo. Um programa desse aqui, que a gente conversa 50 minutos, a gente traz todas as questões referentes aos temas que a gente se propõe aqui a falar. E agora a gente vai falar sobre pensão atrasada. Elton, que vamos dizer aí, é o maior problema que envolve a questão da pensão. Eu diria que são dois. É a questão do valor, né, que a gente tem muita dificuldade, a mãezinha, o pai que está com a criança, em comprovar a renda daquele que vai pagar a pensão, e a questão da pensão atrasada. Exatamente porque essa situação, assim, a gente sabe que cada dia está mais difícil, a questão do emprego, a questão da renda, a gente sabe que é um problema social mesmo, e nós temos essas situações de pensão atrasada. Claro que nós também temos a situação muito comum daquele pai que não cumpre o seu dever parental, que acha que pensão é brincadeira, Elton. Então, esclareça aí o que acontece com o cidadão que não paga pensão alimentícia regularmente, conforme a decisão judicial. Excelente, Rosa. Olha só, o carro-chefe, né, que a gente costuma brincar das varas de família são as ações de pensão alimentícia. Primeiro, para fixar o valor da pensão e ali, né, chegando em segundo lugar, disputando o pódio, né, subindo no pódio, melhor dizendo, as de cumprimento de sentença, ou vamos tratar de uma forma mais simples, as execuções de alimentos, né? Então, são aquelas ações, né, aqueles processos, aquelas demandas para cobrar uma pensão que foi fixada e está atrasada. E alguns pontos a gente precisa delimitar. Por exemplo, não precisa esperar, é um mito que se tem também, não precisa esperar 3 meses para cobrar a pensão. Não, você trouxe lá no começo, atrasou um dia, já pode ser executado. Obviamente o bom senso diz para entrar em contato, saber por que atrasou um dia, 2, isso pode acontecer. Mas atrasou um dia ou um mês, já pode ser executado. A mãezinha já pode ir lá buscar a defensora e dizer, olha, está com um mês que atrasou. Então, o processo vai ser peticionado no processo, vai entrar uma petição no processo para dizer, olha, ele não pagou, está atrasada. Ok. Outra questão interessante, não precisa atrasar o valor total. Suponhamos que o valor da pensão alimentícia seja de um salário mínimo e naquele mês ele pagou metade e já a outra metade já atrasou um mês, já pode executar esse pedaço, né, que a gente chama esse pedacinho atrasado. Obviamente você não vai executar, você não vai movimentar a máquina toda, porque isso tem custo, por R$1 de atraso, né? Mas se o valor for razoável, sim, ou resumindo, não precisa ser o valor todo. Então, atrasou, começa a execução de alimentos. E aí, quais são as possíveis consequências para esse devedor de pensão, para quem está com a pensão atrasada? O mais grave delas é a possibilidade da prisão civil. Ou seja, hoje a única forma de se prender alguém por questões que não estão relacionadas a crimes lá na esfera penal é o atraso de pensão alimentícia. Então, atrasou pensão alimentícia, é possível que esse pai seja preso. E aí não é uma sanção, é uma forma de forçá-lo a pagar. Existem quem defenda, alguns doutrinadores que defendem que isso deve, né, buscar outros meios, criar fundos, etc. Mas, na nossa experiência, me parece que a sua é a mesma que a minha, é que como eu costumo brincar, quando a sirene toca,
o dinheiro aparece. Então, ainda é a forma mais eficaz de fazer com que esse pai, né, pague essa pensão atrasada. A outra forma é que a gente chama de expropriação de bens, ou seja, buscar bens ou valores para o pagamento dessa dívida atrasada. E aí o sistema de justiça, o judiciário, ele reúne alguns mecanismos que facilitam essa busca. E aí eu vou citar aqui dois que são os mais comuns, que é o Cisbajude, que é um sistema que a gente acessa as informações bancárias desse devedor. Então, com o CPF dele, a gente consegue de imediato ter a relação de contas bancárias e os saldos. Então, suponhamos que a mãe vá lá na defensoria, a defensoria comunica ao juiz, olha, o pai está devendo R$500. A gente dá uma busca no Cisbajude e se achar uma conta, qualquer uma delas, às vezes o pai tem inclusive mais de uma, esses bancos digitais hoje são muito comuns, né? Então a gente às vezes coloca lá, o cidadão tem 3, 4 contas em bancos digitais e aí a gente dá um comando. Apareceu o valor da dívida em alguma dessas contas, a gente dá o comando e o sistema bloqueia. E o outro, também muito comum, que é de acesso rápido, é o Renajude, que é relacionado a veículos. Então, pelo CPF ou pela placa, a gente consegue saber se aquele automóvel, por exemplo, é do devedor ou se ele tem algum automóvel em seu nome. Então, basicamente, estou falando aqui, existem outros mecanismos, alguns mais gravosos, como quebra de sigilo bancário, que aí afeta uma busca de situações mais avançadas, né, que a gente usa de uma forma sucessiva. Então, a gente consegue saber movimentação de cartão de crédito, a gente consegue saber a abertura de conta, né, a gente consegue buscar no Infojude, por exemplo, as declarações de imposto de renda. Muitas vezes, Elton, por que a abertura de conta pode ser interessante? Muitas vezes o banco exige um comprovante de renda. Então, às vezes, ele não declara no processo, mas para abrir uma conta no banco, ele precisou informar. Sempre, né? para abrir uma então, conta. O sistema hoje tem mecanismos. E, o mais interessante, para a nossa região, principalmente nas comarcas menores, imaginemos cidades do interior do Piauí, é a busca ainda pelo oficial de justiça. Tá? Então, vou usar exemplo lá em Caxias. Nós já apreendemos, por exemplo, já houve uma satisfação de execução de alimentos com aquelas carretas de som. Eu acho que é carreta de som, né? Que chama, que paredão. Então, o cidadão, ele tinha um paredão daquele. E o oficial de justiça foi e apreendeu. É caro aquilo ali. Caro. Inclusive, ele pagou a dívida. Por quê? Porque se fosse vender para extrair o valor, ia ser prejudicial para ele. Então, ele preferiu pagar a dívida para reaver. Então, nós já temos casos de bicicleta Speed. Hoje tem bicicletas que custam 20, 30 mil reais. Né? Nós temos, por exemplo, já aconteceu com a gente, com o oficial de justiça, televisão de 60 polegadas. É importante que se diga que todas essas medidas que a gente conversa aqui, elas não são fixadas de forma automática pelo juiz. Não é bem assim, porque o que a gente ouve muito também, Elton, que é por desconhecimento, olha, se não pagar vai preso. E a gente sabe que não é assim. O devedor de alimentos, ele tem que passar por um processo onde a gente chama de contraditório, de ampla defesa, em que o interessado, que é a mãe representando a criança, ela vai entrar com essa execução de alimentos, vai ali ter todo um processo. Ele vai ser citado, no caso intimado, no cumprimento de sentença para pagar ou justificar o não pagamento da pensão, ou seja, ele vai ter ali ele vai ter um prazo de defesa em que ele vai procurar um defensor ou um advogado também para que ele possa se defender. Ele dizer, olha, eu não paguei por isso, olha, juiz, eu posso parcelar? Eu reconheço que realmente eu atrasei porque eu estava desempregado ou porque eu passei por um momento difícil de saúde, eu fiquei sem trabalhar. Então, diante disso, ele vai justificar, que a gente chama assim, o porquê que ele atrasou. Tem uma questão interessante, chega muito isso também lá para mim, certamente chega para você, que é a possibilidade de cobrar valores que estão atrasados mesmo depois de muito tempo. Ou seja, o juiz fixou agora, o pai passou 2, 3 anos sem pagar,
e a mãe pode pensar, poxa, mas esse tempo todinho eu acho que eu não vou mais conseguir receber. E aí é possível essa cobrança por esse período que passou muito sem o pai pagar, por exemplo? A gente quis trazer essa dúvida, Elton, porque eu acredito que o telespectador já ouviu falar em algo chamado prescrição na justiça, que é exatamente quando você perde ali a possibilidade de exercer o seu direito. A gente sabe que tem prescrição, decadência. Então, existe um prazo, de fato, para que você possa fazer essa cobrança, mas é importante que é 2 anos, a contar do vencimento de cada parcela de alimentos. Mas é importante aqui, porque a gente não quer entrar nessa esfera processual, é importante que se diga o quê? Que, em relação à pensão alimentícia, o menor de idade, ele não vai ter esse prazo que vai correr, ou seja, vai haver uma suspensão daquele prazo, tanto para o menor como para o incapaz. Ou seja, se, no caso aqui do Jorginho, que a gente viu, o juiz fixou a pensão, ele tinha 8 anos, até os 18 anos, se o pai atrasar, que é o Vasco, o danado do Vasco, se ele atrasar a pensão, a mãe pode cobrar normalmente, porque essa prescrição ela não vai correr nessa situação. Só para que você entenda que é uma situação importante, né? Perfeito. E outra coisa aqui, Elton, para a gente encerrar aqui as nossas dúvidas, vamos falar um pouco sobre as medidas atípicas. Eu tenho certeza que o nosso telespectador já ouviu aí dizer que aquele pai que não paga pensão, ele pode ser preso, ele pode ter o bem penhorado, mas ele também pode, por exemplo, ter suspensa a sua carteira de habilitação. Veja só, Elton. Então, eu queria que você falasse um pouco dessas medidas que não são somente aquelas que a gente falou até agora. Excelente. As medidas atípicas, né, elas ganharam notoriedade, ficaram famosas, né, da pandemia para cá, ou seja, foram aplicadas, né, em algumas situações específicas. E as mais comuns, né, a mais comum delas é a apreensão da CNH. Mas a gente tem várias possibilidades, apreensão de CNH, restrição de circulação, por exemplo, aquele sistema que eu falei do Infojude, pelo próprio sistema, hoje não precisa mais oficiar para os Detrans, é possível restringir a circulação de veículo, apreensão de CNH, o bloqueio de transferência, enfim. São medidas excepcionais que o juiz adota quando esgotadas as medidas tradicionais, ou seja, penhora através dos sistemas, então o juiz pode. O credor indica, olha, ele trabalha com isso, se você bloquear isso, vai compeli-lo a pagar. Então, são algumas medidas, e aí são várias, dá um programa só sobre isso. Né, que o juiz adota de forma atípica, ou seja, ele sai daquelas medidas padrões, das medidas típicas lá do Código. Sim. Então, ele tem um rol que não... Cartão de crédito, carteira de motorista, passaporte em algumas situações. Né? Então, são essas medidas que fazem com que o devedor se sinta obrigado. E aí, só para encerrar essa parte, tem uma medida que todo mundo vai achar interessante, aproveitando o gancho do nome do pai, do nosso exemplo da novela. Sim. O devedor de pensão alimentícia era torcedor do Vasco. E o juízo obrigou que todo jogo do Vasco ele se apresentasse à delegacia do bairro dele. E ele só perdeu o primeiro jogo. Ele pagou a dívida. Olha. Então, fica aí, né, a dica para vocês. E é verdade, né, Elton? Isso. Então, eu queria agradecer mais uma vez, Elton, a sua presença aqui, sua disponibilidade, sua atenção e que venham muitos mais temas, né, que a população, inclusive, possa nos enviar para a gente conversar aqui e bater esse papo maravilhoso, como sempre. É sempre uma satisfação. Então, eu também agradeço a sua companhia e aproveito para deixar mais uma reflexão. Quando uma mãe decide lutar pelo direito do seu filho, ela move o mundo. Essa cena da novela, ela foi um grito coletivo. Mas na vida real, a gente transforma o grito em ação, com apoio, acolhimento e informação. Falar sobre pensão alimentícia, guarda e direito de convivência é falar sobre responsabilidade, presença e compromisso com o futuro das nossas crianças. O Família na Real existe para isso, transformar dúvidas em caminhos e situações difíceis em decisões conscientes. A cada programa a gente reafirma que direito das famílias não é apenas sobre lei, é sobre vínculos, cuidado
e justiça. Se hoje esse tema tocou você, é porque ele importa. Importa para milhares de mães, pais e principalmente para os filhos, que merecem crescer com dignidade e amparo. E lembre-se, no coração de cada família existe uma história a ser contada. Cuide bem das suas relações.